Pronto, agora nós vamos colocar em prática o que a gente viu, pegando prova inteira. Esta prova foi uma prova aplicada pela banca Quadrix, que está muito boa, com a mesma pegada aí da banca Sebrasp. Prova para professor substituto, que aconteceu em 2021. Vocês vão perceber que foi uma prova muito, muito bem elaborada. Então, vamos avaliar como foi que ele cobrou, o que ele cobrou. E agora a gente não vai trabalhar só com o modernismo, a gente vai trabalhar com várias informações que vimos ao longo do curso, e eu vou escolher também provas que trabalham de maneira mais direta com o modernismo, para a gente poder aplicar o que a gente acabou de ver. Joia? Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Direito à literatura. Tem sido padrão os examinadores colocarem questões de literatura abordando muito mais a nossa capacidade de interpretação. Então, coloca aqui, por exemplo, esse texto é um texto de Antônio Cândido, texto de um crítico literário muito importante. Eu já usei Antônio Cândido aqui em vários momentos do nosso curso teórico. E aí tem sido padrão, eles colocam um texto de algum crítico literário, alguma obra literária e começam a fazer perguntas em torno daquilo ali. Tá? É muito mais interpretativo, eu preciso saber características daquele movimento, daquela ideologia, para aplicar ao texto que foi falado. Eu acho que foi apresentado. Eu acho que assim é muito mais inteligente do que as bancas ficarem perguntando de maneira isolada qual foi o autor, qual foi a obra, qual foi o ano. Então, trabalhar de maneira interpretativa, eu acho que é muito mais fácil, e a gente vai sempre pegar tudo o que a gente revisou de literatura e tentar aplicar ao texto que nos for apresentado. Perfeito? Então, vamos. Esse texto de Antônio Cândido é lindíssimo. E eu lerei primeiro o texto para depois a gente ir para as questões, tá? Então, ó, o direito à literatura. Já falei para vocês, Antônio Cândido, vários escritos. Ele colocou assim: em comparação a eras passadas, chegamos a um máximo de racionalidade técnica e domínio sobre a natureza. Isso permite imaginar a possibilidade, veja só, ele está falando que permite imaginar a possibilidade de resolver grande número de problemas materiais do homem. Então, peraí, se a gente chegou ao máximo possível de racionalidade técnica e domínio sobre a natureza, então eu imagino que eu poderia resolver um grande número de problemas materiais do homem. No entanto, gente, esse operador textual adversativo, ele é muito importante. Ele vai mostrar agora um outro olhar. No entanto, a irracionalidade do comportamento é também máxima. A gente chegou ao máximo de racionalidade técnica, mas existe um máximo de irracionalidade do comportamento, servida frequentemente pelos meios que deveriam realizar os desígnios da racionalidade. Assim, com a energia atômica, podemos ao mesmo tempo gerar força criadora e destruir a vida pela guerra. Então, com a mesma energia, a gente pode gerar uma força criadora ou destruir a vida. Com o incrível progresso industrial, aumentamos o conforto até alcançar níveis nunca sonhados, mas excluímos dele as grandes massas que condenamos à miséria. Então, teve o progresso industrial, teve o conforto como nunca ninguém imaginou, mas vocês estão vendo que ele está sempre colocando um outro lado. Excluímos dele as grandes massas que condenamos à miséria. Olha o outro lado da moeda. E aí entra o problema dos direitos humanos. Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações. Ele está falando que literatura para ele são todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis de produção escrita das grandes civilizações. Aqui ele colocou algo muito importante que foi, para ele, neste momento, o conceito de literatura. Vista desse modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal. Vamos destacar o que ele continua definindo. Então, a literatura dessa forma seria uma manifestação universal
de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, sem a literatura. Sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Acabei de focalizar a relação da literatura com os direitos humanos de dois ângulos diferentes. Primeiro, a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade. Por quê? Pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão de mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar nossa humanidade. Em segundo lugar, a literatura pode ser um instrumento consciente de desmascaramento. Então, primeiro ele veio colocando que é uma necessidade universal, agora ele está colocando como desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de restrição dos direitos ou de negação deles. Uma sociedade justa pressupõe o respeito aos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável. Sensacional. Deixa eu só beber água. Aí ele colocou assim: tendo como referência o texto acima, relativos à teoria literária e à literatura brasileira. Então, teoria literária e literatura brasileira, vamos jogar os itens. Na prova, esse aqui eram os números originais, aqui eu reorganizei o material. Então, olha só. Antônio Cândido, no primeiro parágrafo, se utiliza de recurso estilístico recorrente do barroco, o paradoxo. Vamos passar uma barra? Nós já tínhamos comentado que lá no período do barroco havia aquela dualidade, era o homem em conflito com Deus, ele já sabia que existia esse domínio de Deus e também o homem já tinha passado por algum momento de consciência, de razão. Então acaba que o homem, esse homem que passa por essa dualidade, já tinha passado pela Idade Média, pelo Renascimento, então havia esse conflito de alma e corpo. Qual é o desejo e o que eu vou fazer, já que eu tenho essa consciência tanto espiritual quanto essa consciência racional. Então nós vimos que o paradoxo, antíteses, ideias contrárias, isso aí é muito forte no período do Barroco. Aí ele falou que no primeiro parágrafo, o Antônio Cândido se utiliza de recurso recorrente no Barroco, que é o paradoxo. Vamos só dar uma olhada, veja só. Como assim, professora? Vocês viram que ao mesmo tempo que ele fala que existe uma racionalidade, também existe uma irracionalidade? Ideias opostas. Aí ele fala que a mesma energia atômica que gera essa força criadora também faz com que a gente exclua as pessoas e leve para a miséria. Esses operadores que eu havia destacado, no entanto, e o mas, já apresentam essa oposição. Então, aí a gente pode perceber que no primeiro parágrafo a gente tem esse recurso. Antônio Cândido utilizou o recurso do paradoxo para poder construir o pensamento dele? Sim, utilizou. Então, essa primeira premissa é uma primeira premissa verdadeira. No texto do teórico, esse recurso contextualiza o ambiente de contradições em que se vive hoje. É verdade, ele está analisando o que está acontecendo hoje em geração, em comparação a eras passadas, chegamos ao máximo de racionalidade. Então, ele está falando como as contradições que a gente vive hoje. Na lírica amorosa de Gregório de Matos, aí agora viu que ele está comparando, ó. Antônio Cândido, para defender a sua ideia com relação a hoje, se utilizou de paradoxo. O mesmo recurso que era utilizado no Barroco. Aí agora ele vai mencionar Gregório de Matos, que é um autor do Barroco, super falamos do Gregório de Matos. Aí ele coloca na lírica amorosa de Gregório de Matos, entretanto, o paradoxo apresenta a dualidade entre o asceticismo e o sensualismo, o espírito e a matéria. Eu vou conseguir purificar a minha alma ou o sensualismo? É o espírito e a matéria? O que é isso aí? Então, é essa dualidade que existe na lírica amorosa de Gregório de Matos. A gente sabe que Gregório de Matos, chamado Boca do Inferno, ele foi muito crítico, então ele teve muita produção satírica, mas também essa lírica amorosa. Essa questão, então, certíssima
linda, maravilhosa, questão muito inteligente, tentando aí misturar um conceito atual com o conceito do barroco, características do barroco, ainda colocou pelo meio do caminho o autor Gregório de Matos. Vamos agora para a próxima questão. Com proximidade tanto cronológica quanto ideológica do projeto estético do parnasianismo de Olavo Bilac, a linguagem de Antônio Cândido, em direito à literatura, revela-se erudita e em defesa da fruição da literatura, para que todos tenham direito a textos literários bem escritos e assim escrevam melhor. Gente, veja que doideira. Ele disse que o texto de Antônio Cândido tem uma proximidade tanto cronológica quanto ideológica com o parnasianismo. Nessa obra, em Olavo Bilac, o parnasianismo, que era arte pela arte, ele está falando que o que Antônio Cândido está defendendo aí tem uma proximidade tanto cronológica quanto ideológica. Que é isso? O parnasianismo foi lá no século XIX. Antônio Cândido é um crítico atual da literatura. Não, nunca na vida não tem essa proximidade nem cronológica e nem ideológica. E por que não tem essa proximidade ideológica? O parnasianismo era arte pela arte, era o neoclassicismo, era o retorno de conceitos clássicos. O que Antônio Cândido está defendendo aqui como literatura é que é qualquer forma de manifestação. Se vocês observarem, ele coloca aqui, ó, chamarei de literatura todas as criações de toque poético, ficcional, dramático. O parnasianismo é o neoclassicismo, então tem nada a ver com o que Antônio Cândido diz. Nada a ver com nada a ver. Então, a questão 2 é uma questão errada e muito fácil. Vamos agora para a próxima, 3. No segundo parágrafo, ele foi tão bonzinho, né? No segundo parágrafo, Antônio Cândido revela uma concepção canônica da literatura, a qual é privilegiada nos currículos e reflete o espírito libertário dos romances românticos e realistas no Brasil, contemporâneos a movimentos de emancipação, tais como a Inconfidência Mineira e a Independência do Brasil, respectivamente. Vamos ler de novo? Olha só. Ele falou que no segundo parágrafo, Antônio Cândido revela uma concepção canônica de literatura, tradicional, formal. Então, quando a gente fala, por exemplo, a ordem canônica da língua portuguesa, sujeito, verbo e complemento, é o tradicional, é o formal, é o que se formalizou. Antônio Cândido aqui está defendendo essa concepção canônica, tradicional, formal da literatura? Nunca na vida. Nós acabamos de ler que o que Antônio Cândido diz é que ele vai considerar como literatura qualquer manifestação, que seja de toque poético, ficcional, dramático, em todos os níveis de uma sociedade. Estão vendo aí onde eu estou lendo? Ó, em todos os níveis de uma sociedade, em todo tipo de cultura, folclore, lenda, qualquer tipo de manifestação. Então, esse item a gente já consegue eliminar desde o começo, não é uma concepção canônica de literatura. Joia? A qual é privilegiada nos currículos. Em quais currículos? Não sei. E reflete o espírito libertário dos romances românticos. Romance romântico, a gente teve a primeira fase do romantismo, que era aquela questão do nacionalismo, do índio, José de Alencar, tentando buscar essa identidade, então, ok. E realista no Brasil. Realista não tinha essa busca de emancipação, não tinha tudo isso, não. Então, aqui esse item é uma viagem, tá? Não tem nada a ver com nada a ver, não é essa concepção canônica de literatura. Eu vou parar agora só um minutinho para a gente continuar aí resolvendo as outras questões. Vamos lá, questão número 4. Ele disse o seguinte: as criações artísticas a que Antônio Cândido faz alusão no segundo parágrafo correspondem aos gêneros clássicos lírico, épico e dramático, manifestações não populares da humanidade em todos os tempos, as quais independem do contexto de criação e da cultura de origem, pois expressam realidades universais por meio de narrativas ficcionais. Olha só, ele quis trabalhar com o gênero lírico, em que o foco é o eu, revisamos isso lá no começo do nosso curso, o épico, que fala de grandes feitos heróicos. A gente falou, por exemplo, de
Caramuru, nós comentamos aqui os Lusíadas, Ilíada, Odisseia. Então, isso é o épico e também o dramático, que é a tragédia e a comédia. Aí ele falou que as criações artísticas, a que Antônio Cândido faz alusão no segundo parágrafo, correspondem aos gêneros clássicos lírico, épico e dramático. Será que a gente consegue encaixar? Mas eu vou terminar de ler, até antes de tentar encaixar o que ele falou lá no texto de Antônio Cândido. Manifestações não populares da humanidade em todos os tempos. Não, gente, não tem como eu dizer que o lírico não é um não popular, que o dramático é um não popular da humanidade em todos os tempos. Viram que ele falou que as criações artísticas a que Antônio Cândido faz alusão correspondem aos gêneros lírico, épico e dramático. Aí ele está falando que esses gêneros aí são manifestações não populares da humanidade em todos os tempos. Não é isso, não tem como eu dizer que o lírico sempre foi o não popular, que o épico é o não popular. As quais independem, veja que loucura, as quais independem do contexto da criação e da origem, da cultura de origem. Claro que não, tudo que a gente construiu aqui com relação à literatura, a todos os movimentos, nós sempre voltávamos para o contexto histórico, a gente via qual era a origem. Então, não tem como falar que essas manifestações independem. Observe o gênero épico. Se é para apresentar um grande feito heróico, como é que ele não depende do contexto da criação? Pois apresenta a realidade universal por meio de narrativa ficcional. Viagem total. Não vou nem tentar associar o lírico, o épico e o dramático ao que Antônio Cândido diz, porque o que ele vem falando com relação aos gêneros clássicos é uma viagem total. Não tem como nem tentar justificar, como diz o outro, não vamos dar muito papo para doido, não. É um item que não tem nada a ver com nada a ver. Questão número 5. Deixa eu só beber água. Conforme o segundo parágrafo, a literatura, segundo parágrafo, é o momento em que ele vem conceituando a literatura, tá? A literatura, de forma ampla, revela como viveram e o que pensaram as pessoas em diferentes épocas e sociedades. Sim ou não? Vou parar bem aqui. Ele fala: chamarei de literatura, de maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional, dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis de produção escrita das grandes civilizações. Então, vista desse modo, a literatura aparece claramente como uma manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela. Aqui o que ele está falando é que a literatura é uma manifestação universal. Voltando até um pouco para a questão anterior, a gente tem a literatura como uma manifestação universal. Isso quer dizer que elas independem do contexto? É óbvio que não, tá? Só voltei um pouquinho para a questão número 4. Então, eu lerei de novo a primeira premissa da questão 5. Conforme o segundo parágrafo, a literatura de forma ampla, tá vendo? De maneira mais ampla possível, revela como viveram e o que pensaram as pessoas em diferentes épocas da sociedade. Perfeito, porque ele está considerando qualquer tipo de manifestação. Com base nessa informação, confirma-se que o conceito de estilo de época corresponde à expressão de uma época e de uma cultura. É claro. Então, o estilo de época, agora ele está trazendo aí um conceito de teoria literária, corresponde à expressão de uma época e de uma cultura. Isso é verdade. Assim como o conceito de estilo de autor corresponde à forma própria de expressão de um determinado artista inserido em uma determinada cultura. Então, existe o que a gente chama de estilo de época, influência daquela época, e o estilo do próprio autor, que é o modo como esse autor se expressa por meio de determinado inserido naquela cultura. Então, aqui, o item 5, verdadeiro ou falso? Super verdadeiro, maravilhoso, muito bem elaborado também. Então, ótimo. Vocês estão vendo que ele tenta sempre mesclar com uma parte de movimentos literários, teoria literária, sempre associando ao que Antônio Cândido apresentou. Então, ó, 6. Nos textos literários, o gênero lírico define como aquele em que há uma voz particular, o eu lírico, verdade verdadeira.
manifestando a expressão do mundo interior e tratando dos sentimentos, das emoções e do estado de espírito. Isso é verdade. Então, nós vimos no período do modernismo, não, do romantismo, a segunda geração, por exemplo, a ultrarromântica, era essa expressão do mundo interior. Então, tinha sentimento, tinha emoção, tinha o estado de espírito. Estou colocando aqui o romantismo só para exemplificar. O eu lírico é exatamente isso que ele apresentou. O texto de Antônio Cândido, por exemplo, deve ser classificado como pertencente ao gênero lírico, o que se confirma pelo emprego de primeira pessoa. Claro que não. Apesar de ele colocar, acabei de focalizar a relação da literatura com os direitos humanos, nunca esse texto está centrado nesse sentimento, no mundo interior, na emoção de Antônio Cândido. Está falando sobre como é que ele entende a literatura. É um texto dissertativo que está mostrando o posicionamento dele com relação à literatura. Essa 6 também, super errada. Questão número 7. Para provar que a literatura é um direito inalienável, e ele fala isso, que é um direito inalienável, estão vendo lá no final? O texto apresenta funções da literatura. Então, a gente viu aí funções da literatura. Para que serve a literatura? Nós tínhamos conversado sobre isso lá nas primeiras aulas. Como, por exemplo, a de provocar a reflexão, e isso, em a literatura pode ser um instrumento consciente de desmascaramento. Então, quando ele vem com esse desmascaramento, ele está provocando a reflexão. E a de construir identidade e humanizar. Então, vamos construir uma identidade, é uma função da literatura. Vimos que a literatura fez isso, a literatura brasileira fez isso várias vezes. E humanizar em há uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade. Por quê? Pelo fato de dar forma aos sentidos e à visão de mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos, portanto, nos humaniza. Então, certíssimo. Então, ele colocou funções da literatura como sendo essa de provocar reflexão, de construir uma identidade e de humanizar. Aí ele veio colocando trechos do texto de Antônio Cândido para poder confirmar essa interpretação. Perfeito. Questão 8. O texto de Antônio Cândido e a tese que defende podem ser considerados como contraponto às tendências contemporâneas de literatura brasileira? Claro que não. Uma vez, pessoal, quando a gente pensa na literatura brasileira contemporânea, nós não temos. Professora, qual é um autor específico? Qual é a característica dessa literatura contemporânea brasileira? Gente, a obra contemporânea é tudo. Eles entendem como literatura, como produção, tudo, a arte é tudo. Qualquer música, pode ser um rap, pode ser qualquer tipo de pintura, pode ser qualquer tipo de escultura. Então, eles consideram como essa arte contemporânea qualquer tipo de manifestação artística, joia? Então, não vou pensar em um modelo clássico, não, é Machado de Assis, não, não é isso. Então, a gente pode pegar qualquer produção, você pega um rap, a gente considera que isso é uma manifestação artística. Então, ela é muito ampla, ela é muito diversificada, a gente não consegue colocar em nenhuma caixinha, joia? Então, vamos continuar. E aí ele falou que o texto de Antônio Cândido e a tese podem ser considerados como um contraponto? Não, claro que não. O que ele vem falando é para confirmar essa interpretação contemporânea da literatura brasileira. Aí, olha só. Uma vez que os gêneros literários narrativos hoje apresentam uma reinversão do aspecto formal, não tem nada de preocupação com o aspecto formal. Com um conceito de literatura mais abrangente, é um conceito mais abrangente que envolve tudo que ele acabou destacando aí. E temas que problematizam a nossa diversidade por meio de estruturas muitas vezes híbridas. Tem uma mistura, só que não tem nada a ver essa reinvenção do aspecto formal. Na verdade, existe uma libertação com relação a todo aspecto formal. Não sei se ele considerou reinvenção dessa forma, mas só o contraponto já nega. Da mesma forma, essa reinvenção formal também ocorre na poesia, sobretudo desde o concretismo. O concretismo, que eu acho que eu até tenho aqui no nosso slide, até coloquei aqui um slide do concretismo, só para gente, ó. O concretismo
Foi um movimento artístico e cultural que surgiu na Europa em meados do século XX, o qual visava uma criação de uma nova linguagem, uma arte abstrata. Esse movimento de vanguarda influenciou artes literárias, musicais e figurativas. A valorização do conteúdo visual e sonoro, uma sintaxe visual, é visual, né? O próprio nome diz, é concreto. O banimento de estrutura formal, como versos e estrofes, utilização de efeito gráfico, o papel torna-se a tela e o artista aproveita todo o espaço, defesa da racionalidade, aversão ao expressionismo e rejeição ao acaso e à abstração lírica. Aqui, ó, Coca-Cola. Beba Coca-Cola, tá vendo? Babe cola, beba cola, bebe coca, aí depois caco, cola, cloaca. Olha só que doideira. Então, isso aqui é o concretismo, beleza? Então, acaba que a gente tem essa literatura contemporânea, essa produção contemporânea, ela é muito livre, ela é muito aberta. Eu posso até pensar o concretismo, só que eu não vou pegar e encaixar. O concretismo é uma característica da literatura contemporânea. Não, aqui ele está tentando forçar a barra. E só o fato de ele falar que Antônio Cândido coloca esse contraponto, nunca na vida. Joia? Então, vamos aí de novo, parar só mais um minutinho, para a gente ir agora para a próxima sequência. E aqui, pessoal, a gente vai trabalhar agora com Euclides da Cunha, Os Sertões. Beleza? Então, vamos aí parar só mais um minutinho.